Começando o Podcast Mão número 102, Podcast Mão pós-clássico contra o Santos na Vila Belmiro e pré-jogo contra o Coritiba no estádio Couto Pereira. O time do técnico Cristóvão Borges perdeu para o Peixe e até por isso eu já chamo para conversa o indignado Vitor Guedes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, o Corinthians jogou uma vitória no lixo, porque Cristóvão Borges resolveu perder o jogo. O técnico foi patético, ridículo nas alterações. No dia que ele fez a melhor escalação da vida dele, surpreendentemente acertou tudo. Assim, não é possível que eu vou acertar, então deixa eu estragar o que eu fiz. Tô ganhando, deixa eu empatar. Conseguiu empatar, falou, não, deixa eu perder. As esdrúxulas substituições de Marquinhos Gabriel, e principalmente de Williams. Aliás, o que é o Williams? Enterraram o Corinthians, entregaram a vitória para o Santos. Falaram tanto do Dorival Júnior não fez nada. O Cristóvão deu a vitória para o Santos de forma absurda. No dia, repito, que ele começou bem, escalou bem, enfim, surpreendentemente bem, com o Giovani de volante e o Rodriguinho invertendo de meia. O time com o Gustavo na frente, o time ofensivo, surpreendeu o Santos. Aí ele não quis ganhar o jogo, fez aquela coisa patética, entregou o jogo. Como ele já tinha feito contra o São Paulo, mexeu totalmente errado. É incrível como o Cristóvão Borges não sabe substituir. Um jogo ganho, o Corinthians entregou. Realmente ridículo. Tudo bem, Teleco Press? Não, cara, nada bem. O Corinthians perdeu ontem e estragou minha semana. Ixi, e o que você achou do jogo, Teleco? Bem, no jogo contra o Sport, eu acho que o começou mal e corrigiu no intervalo. E dessa vez ele escalou bem, foi ousado inclusive, mas depois do intervalo o time perdeu o poder de marcação, o Santos mudou a proposta de jogo e ele não conseguiu se adaptar. Quanto a quem tirou, sei lá, até ter alguma discussão, né? Eu não tiraria quem ele tirou. E o Marquinhos Gabriel estava doente, né? Gripado, não jogou absolutamente nada. O Williams entrou, parecia que estava fazendo um favor pra gente jogar, também jogou nada. E resultado, o Santos amassou o Corinthians no segundo tempo e acho que ficou bem claro que título de jeito nenhum. E o G4 já seria uma grande conquista esse ano. Rodrigo Vessone, tudo bem, Vessa? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os amigos do Podcast Mão. Vamos falar bastante aí dessa derrota para o Santos, já falar também do confronto um pouco com o Coritiba. Um grande abraço a todos aí, prazer participar novamente com vocês. Pois é, a participação do Rodrigo Vessone também nesse podcast Mão. A gente não engana o ouvinte, o Rodrigo Vessone participará gravado hoje e vai daqui a pouco palpitar também. Já palpita agora, vai, Rodrigo Vessone, o que você achou do jogo contra o Santos? Antes de eu dar a minha opinião, a sua breve participação inicial, como sempre, Rodrigo Vessone, a respeito da derrota do Corinthians para o Santos na Vila Belmiro. Bem, para mim, essa derrota do Corinthians pro Santos na Vila, acho que todo mundo já falou um pouco desde domingo, é uma derrota que mostra um pouco desse Corinthians atual, que é irregular mesmo, que vai ser esse perde e ganha o tempo inteiro, não tem um time sólido, não tem um time cascudo como era do ano passado, e vai sofrer essas oscilações todas. Jogou bem o primeiro tempo do Grêmio, jogou mal o segundo tempo. Jogou mal o primeiro tempo do Vitória, jogou o segundo bem. Jogou mal o primeiro do Sport, o segundo bem. Jogou mal o primeiro do Fluminense pela Copa do Brasil, jogou o segundo bem. E assim vai acontecer muitas vezes. Dificilmente o Corinthians vai fazer uma partida sensacional, espetacular os 90 minutos. Antes até de liberar esses últimos jogadores, já foi assim contra o Flamengo, por exemplo, não jogou bem o primeiro tempo, foi dominado e depois fez 4 gols no segundo. Contra o Botafogo também não foi muito bem no primeiro e jogou bem no segundo. Então acho que isso não vai mudar muito assim. É bom o torcedor se acostumar. O torcedor ficou chateado, obviamente, porque
viu que dava para ganhar do Santos, dava para abrir 7 pontos, dava para quase que tirar o Santos da briga pela Libertadores, mas não tem jeito. Acho que o time recuou, ao contrário do que muita gente pensa. Não acho que recuou só por causa do único, exclusivamente por causa do treinador. Quem joga são os jogadores, quem recua são eles. Então o Rodriguinho cansou, Giovanni Augusto cansou, eram eles que faziam aquele vai e vem o tempo inteiro, e eles optaram por se defender mais no segundo tempo, para manter ali o resultado, e acho que isso desde o começo, desde o intervalo, estava assim desde o intervalo, não é simplesmente depois que o Gustavo saiu que o time recuou, não, já estava assim antes. É claro que o Santos não chegava com tanto perigo, mas eu acho que era uma postura de quem estava defendendo ali o resultado. O empate já era muito bom resultado para o Corinthians. Se conseguisse segurar ali naquele finalzinho, certamente teria sido um bom resultado, porque você mantinha aí o Santos 4 pontos atrás, o que não era pouca coisa, né? Então foi uma ducha de água fria certamente no torcedor, porque viria aí pelo menos imaginaria uma possibilidade de uma vitória com Curitiba e quem sabe, dependendo ali do empate Flamengo e Palmeiras, até de assumir a liderança do campeonato numa dessa no outro final de semana. Então, sem dúvida é uma ducha, mas não tem muito jeito. Vai ser assim esse Corinthians, não tem esses jogadores tão cascudos, não tem entrosamento, então vai ser um perde-ganha lascado. Vem sendo assim e eu acho que vai continuar sendo assim até o final. Pois é, a opinião do Rodrigo Vessone. Em relação ao que você disse, Teleco, só um esclarecimento. Eu perguntei pro Marquinhos Gabriel depois do jogo, ele falou que estava 100%, que não tinha problema algum, que não tinha resquício de gripe, que não tinha nada. Inclusive falou que podia começar o jogo. Foi mal mesmo, então. Sobre o Giovanni Augusto, parece que a TV Globo, o Sport TV, sei lá, falou que ele pediu pra sair, daí todo mundo ficou com esse achismo aí. Um monte de gente, inclusive, duvidou da minha informação, porque acham que o que a Globo fala é a verdade, o que o Sport TV fala é a verdade. Não é, gente. Muitas vezes é, muitas vezes não é, como qualquer emissora de televisão, rádio, jornal, site, internet, enfim. Às vezes erra, às vezes acerta. Eu perguntei pro Cristóvão e o Cristóvão me disse que o Giovanni não pediu pra sair. Então não foi por causa disso que o Giovanni saiu, ele não pediu para sair. O Cristóvão disse que sentiu o Giovanni cansado e por isso tirou. Agora eu vou fazer o advogado do diabo aqui, não querendo defender o Cristóvão, mas em cima do que principalmente o Teleco e o Vitão disseram. Vitão, o Cristóvão escalou bem, todo mundo está de acordo, ele escalou o time do segundo tempo contra o Sport, legal. O time começou o segundo tempo mal. Os primeiros 15 minutos foram péssimos, ou seja, antes dele mudar já estava mal. O Gustavo estava mal pra cacete. Apesar dele segurar 2 zagueiros lá, a bola bate e volta. Eu não acho que ele estava mal pra cacete. Você olha pro banco de reservas, o Cristóvão não tem ninguém. E olha, eu não tô defendendo o Cristóvão, eu achei que ele só fez merda nesse jogo. Mas você olha pro banco de reservas, não tem ninguém. Não tinha um atacante decente, tinha o Romero, não é decente, não tem um meia, tem o Christian, que não é decente, como meia, né, é um volante, e olha lá que ele tá fazendo malemar ultimamente. Ele não tem quem pôr, não tem quem mudar. Eu acho que ele mudou mal, mas na defesa do Cristóvão pode-se dizer que se ele quisesse mudar o time, que já começou mal o segundo tempo, ele não tinha opção no banco de reservas. É um banco muito ruim que tem o Cristóvão Borges. Se ele quiser mudar a formação do time durante o jogo, e o time já estava mal, ele precisava mudar, quem ele ia pôr que não o Marquinhos Gabriel, que ele acabou pondo e entrou mal, daí não é culpa dele. Não sei se vocês concordam ou discordam, mas enfim. Não, discordo do advogado do diabo no sentido, não concordo que o banco do Corinthians é ridículo, que o elenco é fraco, isso é culpa da diretoria e não dele. Aliás, culpa até do Tite, né? O Tite que aceitou, por exemplo, a troca de Williams pro Marcel que está de volta, que trouxe alguns jogadores muito fracos. Marcel que foi devolvido, é tão bom que foi devolvido pelo Cruzeiro. Mas era do Corinthians, né? Melhor do que trazer Williams. Enfim, o melhor deles é o Michael, que tá na Ponte Preta, jogaria fácil hoje no Corinthians. Mas a questão é o seguinte, o Gustavo não tava pegando na bola, só que taticamente a presença dele em campo inibia a subida dos laterais, segurava 2 zagueiros. O Corinthians não começou mal o segundo tempo,
Mas até a substituição esdrúxula do Cristóvão, me fala a chance de gol que o Santos teve. Um time que está perdendo no primeiro tempo, 0. Não, o time que está perdendo um clássico, jogando em casa com torcida única, é óbvio que é pressão no segundo tempo. Só que era uma pressão absolutamente controlada. O Corinthians não estava sendo massacrado, tendo uma bola na trave, gol era iminente. Ao contrário, a substituição dele trouxe o Corinthians para trás e trouxe o Santos até o empate do Santos. Aí ele fez pior ainda, ele botou o Williams, aí falou pro Santos, vem ganhar. Então ele errou completamente. Se ele ia botar o Marquinhos Gabriel, poderia, por exemplo, tirar o Giovanni Augusto e não o Gustavo, que tinha uma função tática importante na equipe. Ele, sem pegar na bola, segurava 2 zagueiros e pelo posicionamento dele em campo, o Luca deu uma cabeçada, Rodriguinho e Marlone toda hora tinham jogado. Aliás, o Marlone estava tão bem do lado direito, tão bem, que o Cristóvão falou assim, não pode, vai jogar do lado esquerdo. Quer dizer, ele mexeu mal, taticamente, sem mexer em peça, com peça ele fez tudo absolutamente errado para perder o jogo. Enfim, o dia que ele fez uma coisa certa, ele chutou o balde e arrancou todos os dedos. Achei que ele foi mal demais, indefensável que fez o Cristóvão na Vila Belmiro. Não, eu também acho indefensável, até por isso eu tô falando, não estou defendendo, eu acho que ele errou muito e ele foi o principal responsável. O que eu tô dizendo ele tem muito pouca opção. Ele colocou o Marquinhos Gabriel, pra mim, também no lugar do Gustavo, não deveria entrar no lugar do Gustavo. Pra mim o Marquinhos Gabriel podia entrar no lugar do Luca, que jogou muito mal. Mas, o que eu tô dizendo é o seguinte, se o Marquinhos Gabriel entra bem no jogo, ninguém tava falando do Cristóvão. O maior erro dele foi tirar o Giovanni Augusto e colocar o Williams. Porra, pô, que isso, quando tava 1-1 o jogo, ou seja, não vou perder essa porra aqui, foi isso que ele deve ter pensado. Falou, colocar o Williams, pelo amor de Deus, porque o Giovanni Augusto tava como segundo volante e chegando no ataque. Tanto que o Williams pegou a bola no segundo tempo e saiu na cara do gol e não sabia o que fazer. Por quê? Porque ele estava numa posição que antes dele estava sendo ocupada por um jogador com qualidade, que é o Giovanni Augusto. Se ele tivesse lá, ele saberia o que fazer. E daí o Williams entrou nessa função, perdeu 2 chances na cara do gol. Uma ele chutou na arquibancada e outra acho que ele chutou para a lateral, sei lá, porque ele não sabe o que fazer com a bola. Então, pra mim, esse foi o principal erro do Cristóvão. E você, Teleco, antes de eu ler as primeiras participações do ouvinte pelo Twitter, @podcastmão. Bem, a gente também tem que colocar, né, que o Wilson foi juvenil naquele pênalti que ele fez, né? Pelo amor de Deus, vergonhoso. A gente não tá falando, o menino não é um menino de 18 anos, né? Imagina se fosse o Iago que tivesse feito aquele pênalti. Eu teria caído o mundo em cima dele. Né? E no segundo também eu acho que até o Santos ia acabar fazendo gol, mas teve um tanto de azar ali. Mas vamos lá, eu acho que o Corinthians no primeiro tempo ele apresentou algumas coisas legais e vamos torcer para que pelo menos nesse jogo com o Coritiba continue essa evolução, que até agora a gente não viu nada, né? Hoje alguém veio me falar de uma estatística que o Corinthians a cada 5 partidas fora perde 4 e ganha 1. Que bom essa estatística, porque perdeu as últimas 4, né? Então, é sinal de que ganha, então, do Coritiba no Couto Pereira. Mas, enfim, claro que é uma brincadeira. Vai ser difícil o jogo. Aliás, o Coritiba ganhou do Santos completo, lá no Couto Pereira, de virada por 2-1, com grande atuação do Kleber, algumas rodadas. Meteu então 4-0 no Grêmio no último jogo em casa. Exatamente. Só que é o seguinte, só queria voltar um minutinho no pênalti. Pra mim, foi pênalti, tá? Eu acho que foi pênalti. Agora, se fosse o contrário, seria um escândalo, né? Como até hoje tem gente que fala que não foi pênalti do Gil no Ronaldo, que foi um lance muito, muito similar. Entendeu? Na minha opinião, foi pênalti os 2 lances. Enfim, o Wilson foi juvenil, tô com o Teleco. Não era um lance de perigo de gol, não havia necessidade. Mas se o juiz não marca, não ia acontecer nada. E se fosse na outra área, ia ser CPI, um escândalo. Eu acho que se fosse na outra área ia ser CPI, ia ser um escândalo, concordo com você, mas acho que se o juiz não marca, ia ter gente chorando até agora, ia ter comentarista de televisão, de rádio, de jornal, falando que é roubo, falando que é esquema, ia ter muita gente falando se o juiz não tivesse marcado, como ele marcou,
pouquíssima gente tá falando que não foi, alguns falaram que não foi, e a grande maioria falou que foi. Eu acho até opiniões sensatas, não tô criticando as opiniões. Eu sou um que acho que foi, tô dizendo que eu acho E eu acho que foi também, eu acho que foi. O Teleco, pelo visto, parece que acha que foi também, porque ele tá falando que o Wilson foi mal na bola. Eu acho que foi. Eu não vi na hora, porque eu tava do outro lado, tava no outro gol, depois eu vi pela televisão, eu acho que foi. E também acho que foi pênalti do Gil em cima do Ronaldo. Agora foi pênalti, eu discordo do Vitão, tá? Foi muito mais pênalti de 2010, que o Gil ainda foi com ele pulou lá com as duas mãos em cima do gorducho lá. Agora, eu só discordo que se o juiz não marcasse, ninguém ia falar nada. Eu acho que se o juiz não marcasse, Vitor Guedes, a gente já tá quase inundado de tantas lágrimas que iam estar rolando do outro lado. Mas enfim. Eles fazem mesmo quando não tem nada, né? Eu quis dizer que não era um lance que causaria comoção no próprio jogo. Os jogadores não iam reclamar tanto. Mas eu tô dizendo que eu achei que foi pênalti. Só queria fazer esse registro que se fosse ao contrário. O ano passado, por exemplo, quando foi campeão, teve um pênalti claríssimo pro Corinthians contra o Sport. E até hoje reclamam daquele pênalti. Que foi um escândalo. E o juiz deu. Eu queria ler algumas participações aqui dos ouvintes que estão bravos com o time. Aliás, é bom a gente ponderar aqui. É claro que às vezes a gente se exalta, a gente critica quando tem que criticar, elogia quando a gente tem que elogiar. Mas eu acho interessante, eu não sei se vocês dois concordam comigo, Vitão e Teleco, eu acho que a gente tem que ponderar também, na nossa função de analista do jogo, não é porque perdeu do Santos, que é o pior time do mundo, assim como não é quando ganhou do Sport de 3-0, quando ganhou do Vitória, o melhor time do mundo. Eu acho que nem por um lado nem por outro. O torcedor vai assim, uma gangorra, né? Vai ganhar do Coritiba de 2-0 lá em Curitiba, vamos ao título. Daí perde o jogo seguinte, vamos lutar contra o rebaixamento. Eu acho que não é nem para um lado nem para o outro. Na minha opinião, é um time mediano que vai ganhar e perder até o final do ano e vai lutar por isso aí que tá. Nem título, nem rebaixamento, não é nem o melhor time do mundo, mas também não é o pior, porque perdeu do Santos de 2-1. Não sei se vocês concordam. Eu acho que o Corinthians não tem time pra disputar título. Disse isso aqui nesse programa, inclusive, no podcast, quando era líder. O Corinthians está no G4 e continua achando que não tem condição de estar no G4. É um aborto estar no G4. E, infelizmente, espero estar errado, erro tanto palpite, não vai acabar no G4. O time do Corinthians é fraco. Você acha que não pega a Libertadores? Eu acho que a chance de pegar a Libertadores eu acho que tem chance de passar pelo Fluminense na Copa do Brasil. De repente no sorteio pega uma chave boa, vai avançando. Não duvido ganhar um mata-mata, espero que ganhe. Mas não tem time e elenco. O Corinthians joga fora de casa, o normal é perder. Em casa, o normal é sofrer para ganhar de ninguém e empatar com os times difíceis. Essa pontuação não é suficiente para chegar no G4. O Corinthians tem jogado muito mal. O jogo contra o Sport 3-0 foi enganoso, que o primeiro tempo foi patético do Corinthians, foi pior do que o segundo tempo na Vila Belmiro. E começou o segundo tempo, lembrou muito o jogo contra o Flamengo, né? O Corinthians não produz. Você disse ontem, saiu o Gustavo, não tem o Gustavo, jogador do Criciúma, de Série B, que nem categoria de base fez, jogador da Várzea. Quando ele sai, não tem substituto, porque a situação realmente é problemática, né? O Corinthians não tem time, não tem elenco. Só que tinha um esquema tático, tinha uma defesa sólida. Então, quando jogava muito mal com o Tite, cansou de jogar mal, e o Tite cansou de botar o time pra trás, era quase certo 0-0. Então, quando você fazia um gol, a chance de ganhar era enorme. Agora o Corinthians toma gol todos os jogos, né? Enfim, não tem solidez defensiva, não ganhou nada no ataque em troca disso. O Corinthians vai receber o Palmeiras em casa, pode ganhar um clássico, mas não é favorito jogando em casa. Não é favorito contra o Coritiba em Coritiba. O Corinthians é um time que vai sofrer como sofreu para ganhar de time pequeno em casa. Ganhou do Coritiba em casa, inclusive 2-1, gols 48 a 49 do Ender no primeiro turno. Empatou com o Figueirense em casa, empatou com o Cruzeiro em casa. Contra o São Paulo empatou tomando vareio, o São Paulo vindo da eliminação lá na Colômbia. Aliás, o Cristóvão foi patético aquele dia também, nas substituições naquele dia. Quer dizer, o Corinthians ele não sabe mudar, ele já provou que não sabe mudar. O Corinthians não dá pinta nenhuma. E o Corinthians é o único invicto em casa no Campeonato Brasileiro. Mas é uma invencibilidade enganosa. Às vezes vale a pena perder um jogo e ganhar 5 do que ter 3 empates e 2 vitórias, né? E fora de casa, eu não vejo o Corinthians favorito contra ninguém. Já que já ganhou do América Mineiro, né? Que é o jogo que seria favorito. Talvez contra o Santa Cruz, né? Quando
lá contra o Santa Cruz, talvez seja favorito. O resto pode até ganhar, né? Mas não entra como favorito contra ninguém. É uma brincadeira interessante aqui. Tô vendo a tabela da Série A. Vitão e Teleco. Vou perguntar pra vocês, antes eu vou dar a minha opinião. Vai contra o Palmeiras, não é favorito. Não é favorito, mas ganhar ou empatar não será surpresa. Não, não tô falando nesse jogo. Não tô falando de palpite. Tô falando em cima disso que disse o Vitão. Então os três acham que o Corinthians não é favorito contra o Flamengo. Contra o Palmeiras. Contra o Flamengo não é favorito. Não é favorito. Fora de casa com um time forte. E tô falando hoje ainda. Não no começo do campeonato e não daqui a 5 rodadas. Tô falando se jogasse hoje. Contra o Atlético Mineiro não é favorito. Vai empatar ou perder também. Atualmente. Em casa, mas é um jogo para empate. Não tô falando se é em casa ou fora também, Vitão. Não tô analisando a tabela. Eu tô falando em hipótese. Mas eu tô analisando a tabela. Tô dizendo o seguinte: Corinthians fora de casa não é favorita contra ninguém. E em casa, contra qualquer time de meio pra cima, não é favorito. Contra o Santos, hoje, é favorito? Pra mim, não. De jeito nenhum. Teleco. O Corinthians acho que não é favorito contra quase ninguém, né? Então, é isso que a gente tá fazendo. Contra o Santos. Não é. Contra o Grêmio, não é favorito, pra mim. Agora só uma coisa aí, com o Santos, né? Que o Corinthians jogou. O Santos tava sem 3, gente. Contra o Grêmio, o Corinthians é favorito? Pra mim, não. Não. De 3-0. Contra o Fluminense, o Corinthians é favorito, pra mim. Não é porque o Fluminense ganhou do Atlético Mineiro que eu vou mudar a minha opinião. Porque contra o Fluminense, pra mim, o Corinthians tem mais time e é favorito. Pra mim. Pra mim, é um duelo que o fator casa determina o favoritismo, nesse caso. E aí, Teleco? Eu acho que ganha, sim. Não tô falando de Copa do Brasil também, eu tô falando em tese, pessoal, em hipótese. Mas mesmo no brasileiro, contra o Atlético Paranaense. Pra mim, o Corinthians é favorito hoje contra o Atlético Paranaense. Em casa? Não sei. Eu tô falando em hipótese, pessoal, eu não tô analisando a tabela. Eu sei, mas não é tabela. Se jogar na China contra o Atlético Paranaense, se jogar na Austrália. Se jogar na China, eu acho que o Corinthians é favorito. Se jogar na Baixada, eu acho que é mais pra empate. Contra o Botafogo, pra mim, o Corinthians não é favorito. Hoje não é. Agora, assim, ao contrário do Belo, eu tô levando em consideração a tabela. Então, assim, contra o Botafogo, se fosse hoje o jogo, eu mando do Botafogo. O Botafogo é favorito. Contra o Atlético Paranaense, vai ser em Itaquera, já que perdeu lá. Tá, e na Lua? Na Lua é o campo neutro empate. Empate. Contra o Botafogo e contra o Atlético. Exato. Contra a Ponte, o Corinthians é favorito. Apesar de ter perdido lá, pra mim hoje, o Corinthians, se jogasse contra a Ponte na Lua, o Corinthians é favorito. Correto. Eu tô analisando times, entendeu? Não tô analisando a tabela. Chapecoense, pra mim o Corinthians tem mais time, é favorito. Favorito. E aí, Teleco? Eu acho favorito também. São Paulo, cara, não sei. Corinthians, acho que ganha. Se jogasse hoje. Acho que ganha. Corinthians ganha. Olha, eu não sei. Eu vejo equilíbrio também. Esporte, pra mim o Corinthians é favorito. O Corinthians tem mais time. É melhor que o Sport. E você? Também acho. Cruzeiro, não, perde. Cruzeiro perde. Aqui aquele empate já caiu do céu. E aí, Vitão? Cruzeiro tá em melhor fase hoje, apesar da derrota pro América Mineiro. Aquele Ávila e o Rafael Sobis escolhe posição para jogar no Corinthians. A Arrascaeta escolhe posição para jogar no Corinthians. E as duas defesas são fraquíssimas, tanto do Corinthians quanto do Cruzeiro. Contra o Coritiba, o Corinthians, pra mim, não é favorito. Quarta-feira agora? Não sei, hoje. Se jogasse hoje, se entrasse em campo agora, no dia que a gente tá gravando. Eu não consigo opinar sem considerar o fator campo, desculpa. O jogo é no Couto Pereira, aí eu vejo equilíbrio. Eu acho que o Corinthians ganha. Ô, Vitão, fecha o olho. Imagina o estádio do Maracanã lotado de torcedores do Flamengo. Tanta coisa pra imaginar. O Maracanã lotado de torcedores do Flamengo. E entra em campo, de repente, Coritiba e Corinthians pra jogar. E aí? Empate. Boa. Agora você conseguiu imaginar, viu? Internacional. Corinthians. E aí, Corinthians também. Figueirense, Vitória, Santa Cruz e América. Esses quatro, Corinthians é favorito. Até porque o Cristóvão é muito melhor que o Celso Roth.
Sempre dá pra piorar. E os 4 últimos, Figueirense, Vitória, Santa Cruz e América, pra mim o Corinthians é favorito em relação a esses 4. Olha que contra o Figueirense, tomou vareio em casa, achou o empate. O Figueirense perdeu do São Paulo, jogou muito mal, o São Paulo jogou melhor. Mas eu vi bons jogos recentes do Figueirense e vou falar uma coisa que eu achei que eu nunca fosse dizer na minha vida. Vou me arrepender talvez de dizer. Mas Rafael Moura, que foi desfalque inclusive do Figueirense contra o São Paulo, jogaria no Corinthians hoje. Hoje jogaria, com certeza jogaria. Jogaria hoje, jogaria no passado, no lugar do Wagner Love, jogaria. Pra mim, eu sempre falei isso, Rafael Moura não é mau jogador não. Faz gol. Eles têm péssimos atacantes. Faz gol. Ele era reserva do Nilmar no Corinthians, por isso que ele era reserva em 2005. Era um puta de um time. Analisando a tabela por alto, do jeito que a gente fez, o Corinthians ganha de 10 e perde de 10. Meio de tabela. Mais ou menos, pelo que a gente fez aqui, o Corinthians é mais ou menos a 10ª força do campeonato, meio de tabela, exatamente isso. Hoje, se não mudar nada em relação ao Corinthians ou em relação aos outros times, por isso que eu quis fazer isso. A pontuação que o Corinthians já tem, e a distância que abriu em relação ao 8º colocado, né? Já que o Fluminense ganhou e encurtou a distância aí, eu acho que o Corinthians acaba vendo a Ponte Preta. O Corinthians vai disputar de 4º a 7º lugar, essa é a minha opinião. No segundo turno, no retorno, o Corinthians tem a 13ª campanha do retorno. Isso. O líder do retorno é o Botafogo, que não vai chegar. Enfim. O Corinthians disputa, incluindo o Botafogo, de 4º a 8º lugar. Corinthians, Santos, Grêmio, Fluminense e Botafogo. Eu tiro a Ponte Preta dessa disputa. A Ponte Preta empatou com o América. Quem empata com o América em casa não tem direito a disputar nada. Mas enfim, de 4º a 8º, não dá para considerar só o momento que falta, porque o Corinthians está na frente de todos, tem pontuação na frente. E todos os times vão oscilar, enfim, vão jogar. Eu acho que o Corinthians hoje vai acabar em 6º lugar se tivesse que apostar hoje. Espero errar. Mas é isso que eu imagino. Eu imagino o Corinthians atrás do Santos, certamente do Santos. O Santos tem mais time que o Corinthians. E aí vai depender da Copa do Brasil, porque o Grêmio, como o Corinthians, avançando na Copa do Brasil, é capaz de prevalejar, e o Fluminense que caindo fora, as Corinthians passar, levar mais pro brasileiro, enfim. Não dá pra... Acho que a Copa do Brasil, quando passar essa fase, vai dar uma aliviada aí em alguns times, vai dar pra calcular melhor. Mas o Corinthians tá nessa faixa de 4º a 8º lugar, e apesar de ser difícil ganhar a Copa do Brasil, hoje, o Corinthians passando o Fluminense ali, dando uma sorte no sorteio, eu acho mais fácil, por incrível que pareça, ser campeão da Copa do Brasil do que 4º lugar. E é muito mais gostoso ser campeão do que 4º lugar. Tem uma... Fala, Vitão, termina, desculpa. Não, é isso mesmo. Tem uma galera aqui no Twitter, no @podcastmão, mandando uma hashtag Fora Cristóvão aqui. O Rodrigo Timão 9, Elvis Volution, Joaquim, Fora Cristóvão. O pessoal tá bravo com o Cristóvão. O Douglas Pereira escreve aqui: Cristóvão explica substituições, queria segurar a bola. Patética essa postura, técnico de time pequeno, fora do timão. Eu não me convenci com a explicação do Cristóvão de que que colocou o Williams para segurar a bola. Daí coloca um cara que não sabe jogar com a bola, mas enfim. Também não chego nesse negócio de fazer campanha contra o Cristóvão, mas o torcedor... fique à vontade, o torcedor pode fazer à vontade através do Twitter do Podcast Timão, porque a gente respeita a opinião de todo mundo aqui. O Jorge Reimão: não tem time que mereça o William Tortuguita, também acho. Renan Vaz: e aí, Podcast Timão, será que vou ter que ouvir de novo o Vessone defender o Cristóvão mais uma vez? Hoje o Vessone tá gravado, então não tem como a gente discordar do Vessone gravado. Mas o Vessone participou do Timão Universitário. Aliás, eu agradeço muito você, Marco Belo, Telec e o Vessone, que sempre me ajudam, sempre participam do meu programa lá. E para variar, discordamos sem discordar, porque ele estava gravado, estava apresentando o programa ao vivo. E ele passou um pano, disse que não é culpa só, que é natural o jogador voltar, enfim. O Vessone é o nosso Miguel de Paiva Neto, o homem que é a legião da boa vontade da pessoa. Eu acho que a situação é bastante difícil para o Cristóvão Borges, e eu já escrevi sobre isso até no meu timão. Ele se segura pela Copa do Brasil. Ele se segura se o Corinthians continuar na Copa do Brasil, se não for eliminado para o Fluminense. Se for eliminado, na primeira derrota
vai balançar de um jeito que eu não sei se a diretoria segura. Depende muito das manifestações do torcedor, depende muito de como tiver o clima nos conselheiros que rodeiam ali o Roberto de Andrade, se o Cristóvão termina o ano ou não. Se perder do Curitiba, que não é nenhum absurdo, e perder em Itaquera para o maior rival, perdido, não 1-0, um 2-0, um 3-0, um resultado que deixa o Palmeiras folgado na liderança, em Itaquera de novo pro rival, eu não sei se ele chega no jogo contra o Fluminense. O problema é que... Eu não tô fazendo campanha pra derrubar ninguém. Claro. Eu sou pai de família, tá analisando. eu tenho filho assim, e a coisa que eu mais tenho medo na vida é de ficar desempregado. Então eu não desejo o desemprego de ninguém, nem do Cristóvão, que eu acho um mau técnico do Corinthians. Agora, eu tô analisando os fatos. Eu acho bem possível, não é informação, é opinião de análise de ver nesse futebol há anos, trabalhando com o clube, cobrindo, conhecendo o Corinthians, como eu conheço razoavelmente bem, e conhecendo a torcida do Corinthians. Se perder do Curitiba e do Palmeiras e Itaquera, aí sim o que eu tô falando aqui vira definitivo, só o resto da Copa do Brasil. E aí seria uma burrice absurda de esperar ser eliminado da Copa do Brasil para trocar. Se for trocar, tem que trocar antes. Então, assim, eu espero que nem seja assunto, que ganhe do Curitiba e do Palmeiras e esse assunto morra. Mas eu não acho que se perder esses jogos, ele chega no Fluminense. Essa é a opinião minha. Sem informação. Análise, tô dizendo, não. Queria mandar um abração aqui pro pessoal que tá seguindo o podcast Mão. A gente já tá quase com 5.000 seguidores. Humberto Germano, Matheus Hollywood, Paulo Ricardo, Júnior Bagagini, Bagagini. Deve-se falar assim o seu nome, Júnior. Qualquer coisa você me corrige. Clara Inti, Xande, Marcelo Santiago, o pessoal que está seguindo aqui, eu entrei nos últimos seguidores, passamos de 4.700 seguidores. Luciana Arruda, Fabiano Lopreto, Leonardo Silva, João Felipe, Gelli Santos, José Bueno, Josué Cavalcante, Vitor Medeiros, Marineuza Santo, a Lohane Ribeiro. Um abração para todo mundo e obrigado por seguir o podcast Mão no Twitter, nas redes sociais, enfim. Lembrando sempre que você ajuda a gente a participar aqui do podcast Mão, mandando suas perguntas, suas sugestões, suas dúvidas para o @podcastmão no Twitter. Você ajuda a gente a fazer o programa. Nesta segunda-feira, 3 notícias do Departamento Médico do Corinthians. Pedro Henrique, lesão grau 1 na coxa, de 2 a 3 semanas afastado, mais provável 3 semanas, ou seja, 20 dias longe. O Bruno Paulo, lombalgia, deu um crack na costela dele no treino de sexta-feira, depois do jogo contra o Sport, e há uma possibilidade de ter sido pelo pós-operatório do pé, ou seja, é o novo Rildo, né? Operou o pé, ficou andando de muleta, deu um crack na coluna e foi sentir agora. E está fazendo fisioterapia. O Departamento Médico do Corinthians não descarta uma cirurgia. Eu já ouvi gente falando, o Bruno Paulo vai fazer cirurgia, não é isso. Em último caso, se não melhorar com tratamento clínico, vai passar na faca, mas não é a intenção. E o Guilherme, esse é outro, hein? Foi treinar domingo, enquanto o Corinthians estava na Vila perdendo do Santos, ele estava treinando no CT, por causa de um problema na coxa, e sentiu a panturrilha. Então, vai ficar mais um tempinho fora. Não sei não se o Guilherme tá visitando muito o nosso querido Roger, amigo do Vitor Guedes, tá visitando o Jorrito Valdívia, não sei não, mas, enfim, é estranha a situação do Guilherme, para não dizer o mínimo. Vocês querem falar a respeito dos 3 ou de algum desses 3, Vitão e Teleco? Eu deixo o Teleco começar para me acalmar, ficar zen. Cara, eu vou sentir falta do Pedro Henrique, viu? O Iago tá muito mal, né? Vamos ver. Depois, eu tinha uma certa esperança no Wilson, depois dessa terrível atuação no segundo tempo aí da Vila. Perdi a esperança. E o Guilherme, acho que o problema do Guilherme é de postura, né? Tá me parecendo um Pato 2. Espero que esteja muito errado.
O Guilherme é esse chinelaço aí, jogador que não tem o menor perfil do Corinthians. É uma invenção que não tem a menor condição de dar certo. Foi uma das substituições muito mal feitas pela diretoria. Ele não é Renato Augusto, ele não é Jadson, ele não é Wagner, não é nada. Ele joga como empáfia, aquele jogador que nunca vai dar certo no Corinthians. Teve um jogo, vocês vão lembrar, contra o Vitória da Bahia. Quando ele fez um bom primeiro tempo, aliás, ele lembrou o jogo contra o Santos. Perdeu muitos gols, no segundo foi uma merda. E ele deu um grande passe para um gol, deu outros passes que não viraram gol. Ele deu uma entrevista no intervalo para Sport TV ou para o Premiere, quem estava transmitindo o jogo na televisão, não lembro se era Sport TV ou se era Pay-Per-View. Parecia que era o Gerson na Copa de 70, sabe? Uma empáfia, acertou a porra de um passe, vai correr, vai dar carreira. Ele não tem o menor perfil de jogar no Corinthians, jogador que até tem qualidade técnica, mas assim, não transpira, não soa, é um ganso muito, mas muito piorado. Não tem a menor condição. Um jogador que se tiver proposta tem que fazer rapidinho. Aliás, antes de contratar, tem que ter o perfil do clube, ter um pingo de noção. Não havia a menor chance de pato da série do Corinthians, como não havia do Guilherme. Assim, basta você conhecer um pouco a história do clube, conhecer jogador, porque futebol você acerta e erra, mas tem que ter chance de acertar, né? O Guilherme não havia chance de dar certo, não tem o menor perfil para jogar no esporte do Corinthians Paulista. É um jogador assim, clube, não é para clube de massa. Enfim, não tem a menor condição de jogar no Corinthians, ele que vai jogar no Raio. Contra o Coritiba deve voltar o Iago, o Wilson deve voltar para a reserva e o Iago fazer dupla com o Balbuena, e acho que o resto do time vai ser o mesmo que começou contra o Santos se o Cristóvão não resolver inventar. Enfim, como eu disse, eu acho que o Coritiba é favorito, mas acho que o Corinthians arranca um empatezinho lá, 1-1. Eu chutaria o meu palpite e vou chamar o Vessone para dar o palpite dele aqui pro jogo Coritiba e Corinthians, Vessa. Agora tem essa partida aí contra o Coritiba, mais um jogo para mim muito duro, um jogo complicado. O Coritiba tá fazendo boas partidas dentro de casa, não perdeu do Palmeiras, não perdeu do São Paulo, goleou o Grêmio, se não me engano, não perdeu pro Atlético Mineiro, não, acho que o Atlético foi em Minas, enfim. Eu vejo como um jogo complicado pro Corinthians. Obviamente é possível vencer, porque também Curitiba não é nenhum absurdo de time assim, mas eu acho que também o torcedor tem que ver que se acontecer um empate, por exemplo, que é o meu palpite, um empate de 1-1 também não seria nenhum resultado absurdo. Acho que o Corinthians trazendo um ponto de lá não seria tão mal, mas é engraçado o que eu vou falar, desde que não tome tantos cartões amarelos, o pessoal que tá todo pendurado, né? Fagner tá pendurado, Balbuena tá pendurado, Giovanni Augusto tá pendurado, Romero, tem vários jogadores pendurados, e no sábado tem o derby da Arena, o Corinthians recebe o Palmeiras, enfim, é um jogo muito importante. Então, eu acho que pro torcedor um empatezinho, sem ninguém tomando o terceiro amarelo, acho que deve ser comemorado sim, porque traz um ponto e não perde ninguém pro jogo importantíssimo que tem no sábado. Vencendo, certamente vai ficar ali em cima e no final de semana talvez se coloque ainda numa vitória contra o Palmeiras até mais lá em cima, mas isso a gente vai falar muito na quinta-feira. De qualquer forma, meu palpite é esse, um empate, acho que 1-1. Um grande abraço a todos aí. Teleco, qual o seu palpite para Coritiba e Corinthians no Couto Pereira? Teleco? Corinthians 2-0. Tá bravo, Teleco? Eu tô bravo, rapaz. Eu tô prevendo dor e sofrimento, na verdade, nesse jogo aí, Coritiba. Uma dor de parto ou uma dorzinha de cabeça qualquer? Olha, de parto ainda sai alguma coisa, mas pra dor de cabeça, aquela enxaqueca forte, viu? Vitor Guedes, seu palpite? É o mesmo que o seu, Marco Belo. 1-1. 1-1. A Jaxa do Pandeiro, esse jogo não pode ser 1-1. Pois é música que deve ter passado pela cabeça do Cristóvão Borges na Vila Belmiro, inclusive, né? Cristóvão, o rei da onda. O surfista do Timão.
Mas tem um jogo bacana chegando aí, né? Que é a final do Brasileiro Sub-20, né? Que vai ser na Arena, correto, Marco Belo? Correto, inclusive você tem informação sobre ingressos, né, Teleco? Abre o setor norte a R$ 20 e o leste inferior a R$ 30. Fiel torcedor paga metade do preço. No caso do setor sul vai ser a R$ 30, ou metade, 15, né? Depois que esgotar o setor norte. Na outra terça-feira, 19 horas. Então vai ter podcast mão antes disso, a gente vai falar mais e, claro, no final da semana o podcast... Mas já começou a vender os ingressos, por isso é importante. No final da semana, um podcast especial antes do maior clássico da cidade, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, a maior rivalidade disparada da cidade de São Paulo, na minha opinião. Não sei se na de vocês também. Eu vou mais longe, eu acho que é a maior rivalidade do Brasil, Marco Belo. Do Brasil eu já discordo, eu falei, até travei uma discussão forte com o Tomás Rafael, grande corintiano, na rádio outro dia, que pra mim, eu já assisti Atlético Mineiro e Cruzeiro no Mineirão, e já assisti Grêmio e Internacional no antigo Estádio Olímpico, antes da reforma da Arena. E pra mim, Grêmio e Internacional é a maior rivalidade, pela rivalidade. Eu não estou falando que é o maior clássico, porque o Tomás Rafael discutiu comigo porque ele falou que maior clássico tem que ver confrontos decisivos, personagens que vestiram a camisa. Não estou falando isso, estou falando que a maior rivalidade do Brasil para mim é Grêmio Internacional, porque só tem os dois e porque eles se odeiam. E aqui em São Paulo tem 3 times. E eu acho que a rivalidade... Eu não estou falando que o palmeirense gosta e ama o corintiano e o corintiano gosta e ama o palmeirense. Mas eu acho que eles se respeitam mais do que Grêmio e Internacional se respeitam em Porto Alegre. Por isso que eu acho que é a maior rivalidade. É uma boa discussão para a gente ter aí mais para frente, quem sabe. No podcast 119, fica marcado. Fala, Vitão. Não, para mim em São Paulo não tem discussão. Corinthians e Palmeiras já acabou. Em São Paulo... No nível nacional, eu coloco também Corinthians e Palmeiras e Grenal, as duas maiores. Cruzeiro e Atlético eu acho bem a menos, porque Corinthians e Palmeiras tem rivalidade do estado inteiro, como Grêmio e Inter também. O Cruzeiro e Atlético é uma rivalidade da grande BH. Você vem pro sul de Minas, torce para Corinthians, São Paulo, Palmeiras. O norte torce para Flamengo, Botafogo, Vasco. Quer dizer, uma rivalidade muito centrada na capital e na grande BH. Agora, Corinthians e Palmeiras é uma rivalidade em todo o estado, tem a questão histórica do Brás, Bexiga e Barra Funda, os espanhóis, os italianos, enfim. A rivalidade não é só feita de momento, né? De clássico decisivo e tal. Tem toda uma história por trás da fundação, enfim, da origem. Então eu acho que tá entre as duas maiores rivalidades para mim são essas duas. Quando a gente discutir o programa, eu falo qual que eu acho. Ô, Vitor Guedes, para finalizar, antes da gente se despedir, hoje Corinthians e Palmeiras jogando na Lua, com a gravidade da Lua. Williams atuaria bem no meio de campo do Corinthians, Vitor Guedes? De jeito nenhum. Mas lá ele ficava mais leve, cara. Não ia sentir Lua, tanto peso. Olha, o Williams é uma aberração. A sua contratação foi uma aberração. A entrada dele em campo ontem foi uma aberração. Não tem o menor sentido um clube que tem o Michael na Ponte Preta ter o Williams no banco para entrar em campo. Eu digo mais, contra o Sport o Christian foi titular, né? E o Williams não entrou em campo. Não estou defendendo o Christian que está jogando nada, mas eu queria entender a lógica de ter uma substituição no jogo e o cara que é titular não vira nem opção e entre o Williams. E outra coisa que passou em branco, teve tanta coisa patética do Cristóvão no jogo. O seu Marquinhos Gabriel deu um chute no bico da área, a bola saiu na lateral. Não sei se vocês lembram desse lance. Sim, sim. É uma coisa sofrível, né? Enfim, normalmente tem a lei do ex, né? O cara joga contra esse clube com raiva, com gana, com mais vontade. Ele entrou, segundo a informação do meu amigo repórter que eu confio, Marco Belo, estava 100% e teve uma atuação bizarra. Enfim, um chute ridículo. Nem a lei do ex funciona com ele. Ô Teleco, hoje Corinthians e Palmeiras atuando na antiga fazendinha lotada de corintianos com torcida única. Quem seria o favorito, Teleco? Corinthians.
Também acho. Lá na Fazenda, até porque os palmeirenses não sairiam se ganhassem o jogo. Mas enfim, essa é uma conversa para você, ouvinte do podcast Timão, ter no seu trabalho, na sua casa, no boteco, na balada, enfim, a gente levanta as discussões aqui para você continuar a discussão durante a semana e também retornar para a gente pelas redes sociais. O podcast Timão, vamos ver, né? Esse jogo de quarta-feira, quem acerta o placar, e volta no final da semana falando mais do clássico de sábado. Jogo sábado, hein? Corinthians e Palmeiras no sábado que vem, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Esperamos que o Corinthians um pouquinho melhor e a gente também um pouquinho mais feliz do que estamos nesse momento com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Um abraço, Rodrigo Vessone. Valeu, Vitão. Um abraço, como diria meu amigo Teleco, vai Corinthians. Falou, Teleco. Um abraço a todos, ouvintes e companheiros. Vai, Corinthians!